Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza. E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Quão judeu o cristianismo é? Puta, maravilhoso. Porque Maravilhoso. você pega uma religião que ela é fundada por dois judeus, Jesus e Paulo. Então você tem Paulo. E Paulo, quando escreve a respeito dele mesmo, ele faz questão de elaborar o judaísmo dele. Pô, sou da tribo de Benjamim, ele fala a tribo dele. Pô, judeu de judeus, fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim. Não venha tirar a minha etnia e o meu fundamento religioso. Etnia e religião, até aquele momento, eram duas coisas bastante entremeadas. Então, assim, não venha querer me tirar isso, né? Então, assim, quão judeu o cristianismo é? Porque começa com dois judeus. O que Paulo faz que complica a nossa conversa é, tá, eu sou um judeu e a partir daquilo que eu entendi a respeito de quem Jesus é, eu entendi o seguinte: esse meu judaísmo aqui, a partir de Jesus como o Messias prometido para o judaísmo, esse meu judaísmo aqui, ele é um judaísmo que não para no judeu, ele é para todo mundo. É aí que a coisa começa a A ficar, democratização do judaísmo num certo sentido, é o pop, é o judeu pop. é o judeu multiétnico. É tudo quanto é etnia ali. Você tem, só que tem um lance que complica ainda mais a parada. Por quê? Porque no tempo de Paulo existia uma outra ideologia multiétnica, que era o Império. O Império Romano tinha essa pretensão de dominar todas as etnias e fazer todas as etnias conviverem bem debaixo Eles do tiveram a domínio. mesma ideia. Basicamente tiveram a mesma ideia. Um E quando Paulo... plágiozinho ali, né? É uma concorrência, cara. Eu descobri que aquilo era uma tendência. Olha, é mais ou menos o É tipo a seguinte. diversidade de hoje naquele tempo. É mais ou menos o seguinte, Paulo está olhando para o imperador e o imperador está falando assim, a gente vai alcançar a gente de toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação, e todos vão viver harmonicamente debaixo da Pax Romana, debaixo da paz que Roma é capaz de imprimir por meio do poderio do seu exército, da potência da sua economia, da capacidade do seu governo. Paulo está olhando aquilo e está falando, pô, mas isso aí não é para todo mundo, não. Eles estão dizendo que é uma harmonia entre todos os povos, Não é verdade. mas isso não é bem verdade. E outra coisa, esse imperador aí, ele vai morrer. Jesus ressuscitou e é para sempre, ele é o verdadeiro rei. Então, o que Paulo vai começar a pensar, como que ele vai começar a trabalhar? Não, peraí. O imperador é o imperador, ele tem lá o poder dele, mas o verdadeiro rei não é o imperador, é o Jesus, que já ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele venceu a pena de morte romana. A cruz era um instrumento de morte do Império Romano. Então, quando ele ressuscitou, ele venceu inclusive Roma. Então, o verdadeiro reinado não é do imperador, seja no período de Paulo, né? Seja Cláudio, seja Nero. O verdadeiro reinado é de Jesus, que para o romano tinha sido assassinado pelo Império. Nossa, que louco. Mas para o cristão tinha ressuscitado ao terceiro dia, continua vivendo e vai viver eternamente como rei. E aí ele dissemina essa... Dissemina entre gregos, entre romanos, É um bom entre marqueteiro. fenícios. Bom marqueteiro. Talvez o melhor da história, porque estamos há 2000 anos comprando essa ideia. E aí entra a religião evangélica. Aí tem o cristão. Aí, putz, e aí começa o negócio. Porque o cristão é o cara que acredita em Cristo. Perfeito. Então vamos lá. Você tem o que a gente chama de judaísmo do Segundo Templo, que é o judaísmo da época de Paulo. Por que Segundo Templo? Porque o templo de Salomão tinha sido destruído, construíram um segundo, que é o templo de Esdras, de Zorobabel. E aí, nesse período, se forma um negócio chamado judaísmo do Segundo Templo. Tá. Paulo era um cara que estava inserido nesse contexto do judaísmo do Segundo Templo. E aí você tem, dentro desse contexto, uma expectativa pela chegada de um Messias que ia tornar Israel uma nação protagonista. Paulo acredita que esse Messias é Jesus e que essa nação se torna protagonista por meio da difusão da mensagem de Jesus para todas as etnias. Tá? E aí, o que acontece? O que é o cristianismo na época? É um cara que ele olha para as escrituras do judaísmo, o que a gente chama de Antigo Testamento no cristianismo, é a Bíblia hebraica do judaísmo até hoje. Muda a ordem dos livros, mas o conteúdo não, tá? Então, o cristão na época era um cara que acreditava nas escrituras ali do judaísmo e que as escrituras do judaísmo apontavam para o surgimento de um Messias. E que esse Messias
é Jesus. A partir disso, você tem toda uma ideologia, se você quiser, ou uma religião que precisa ser espalhada por todo o mundo, porque assim se faz presente o reinado desse Jesus o Messias. Então tem uma turma que vai para o Oriente, chega ali na costa da Índia, onde hoje é a região de Goa, e aí tem cristianismo ali em Goa. Tem o cara que desce para a África, vai para a Etiópia, e tem o cristianismo etíope. Tem um pessoal que vai para o leste europeu, e até hoje a igreja católica ortodoxa segue essas origens. Então você tem igreja etíope, você tem igreja indiana ali em Goa, tudo isso é cristianismo, e na parte ocidental da Europa, você vai ter os católicos romanos, que é a nossa igreja católica brasileira aqui, muito conhecida, que é cristianismo também. Tudo isso é cristianismo. Todos esses caras têm em comum o quê? Acreditar que Jesus é o Messias, que ele ressuscitou ao terceiro dia. E aí, os anos passam, a igreja católica entra numa determinada crise no final da Idade Média, e os protestantes aparecem, que são o quê? Católicos romanos. Lutero era um padre católico, Calvino era um padre católico, e que eles entendem que o catolicismo precisa mudar, precisa passar por uma reforma. O catolicismo oficial da época não aceita isso muito bem, e então esses caras que queriam reformar o catolicismo se tornam dissidentes e criam-se outras igrejas, as igrejas protestantes. É tipo, a igreja protestante é o PSOL. Era o PT e o PSOL. Os protestantes, a maioria dos protestantes, como é muito conservadora, não vai gostar de ouvir isso. Sim, mas entendeu o que eu quis dizer? É tipo... Mas do ponto de vista da dissidência, Sim. do ponto de vista da ousadia, sim. O protestante ele era mais ousado. Ah, tinha que ser, porque Queria fazer uma coisa mais... Lutero botou a vida dele em risco quando ele resolveu falar o que ele falou. Entendi, quer dizer, o evangélico então ele é uma evolução, não no sentido de melhora, mas no sentido de Linha do tempo. linha do tempo do que era o cristianismo. É. O cristianismo seria mais antigo, o evangélico seria um cristianismo 2.0. Já teve gente que quis pensar em termos evolutivos mesmo, pensando nisso daí. Tem um camarada que chama Hegel, filósofo Sim. alemão também. O Hegel, quando ele trata de dialética, ele pensa sempre em evolução histórica, né? É um negócio que felizmente já caiu e que deu no que deu no tal do nazismo. Então o que acontece? O protestantismo nada mais seria do que a síntese desses embates todos e, portanto, ele é superior. Essa ideia de superioridade é perigosa. É perigosa.